Matcha às segundas-feiras. Janeiro, Tóquio. Que um monte de coisas boas me aconteça. De mãos juntas, fiz o pedido. Mas para quem? Bem, estou em um santuário. Então, no momento, eu me dirijo aos deuses. Provavelmente. Mas onde eles estão? Do outro lado dessa caixa de ofertório, onde eu joguei uma moedinha? No céu? Ou quem sabe... Já estamos em meados de janeiro, e só agora vim ao santuário. A tradição manda fazê-lo logo nos primeiros dias do ano. Trabalho em uma loja de aparelhos eletrônicos, localizada num shopping, e abrimos durante todo o período de festas de dezembro, sem folga. Havia um sistema de rodízio de folgas curtas entre os funcionários, mas como sou solteira, optei por assumir mais turnos para que os meus colegas pudessem passar mais tempo com a família. Não tive tempo sequer para ajudar a preparar os pratos típicos. Você tem 26 anos, Mirro. Deveria ficar com a gente. Reclamaram meus pais, mas expliquei a eles que este é o momento em que preciso me dedicar à minha vida profissional. Desde criança, adoro eletrônicos. Portanto, meu trabalho não me desagrada nem um pouco. Mas este mês, a divisão de turnos foi alterada, o que me confundiu. Acabei saindo cedo para trabalhar, mas era meu dia de folga. Fiquei frustrada. Se tivesse lembrado que eu não precisava acordar cedo hoje, poderia ter ido dormir tarde ontem. Sem vontade de ir para casa, fui dar uma volta no shopping. Mas tem dias em que nada dá certo mesmo. Passei em uma loja para comprar uma jaqueta acolchoada, que eu queria já fazia um tempo, e havia esgotado. Para me animar, entrei em um restaurante fast food, mas deixei cair ketchup, bem na manga da minha blusa. Lavei na pia do banheiro, mas a mancha acabou ficando maior. Sei que não sou a pessoa mais sortuda do mundo, mas hoje o azar foi além da conta. Será que era porque eu ainda não tinha ido ao santuário? Assim, embora fique um pouco distante do shopping para ir a pé, fui até lá, na esperança de me livrar dos maus espíritos. Enquanto orava, subitamente me recordei do Café Marble. O estabelecimento, pequeno e isolado, se situa no final de uma alameda de cerejeiras, que segue o curso do rio próximo ao santuário. É um lugar aconchegante, com um gerente jovem que é a simpatia em pessoa. A decoração interna e as louças são de muito bom gosto. E, claro, o café e os chás são deliciosos. Fui lá algumas vezes quando trabalhava pela manhã, e é, sem dúvida, meu café favorito. Em um dia difícil como este, precisava de um tempo nesse meu local tão adorado para levantar meu astral. Caminhei observando os galhos nus das cerejeiras, sem flores nem folhas. Minha respiração soprava pelo cachecol xadrez vermelho, erguido quase até minha boca. Eu sentia as mãos dormentes e geladas dentro dos bolsos do casaco. Por entre as árvores, avistei o beiral do telhado do Café Marble. Mal podia esperar para entrar e me aquecer. Mas então, de súbito, estaquei. Era segunda-feira, dia em que o local fica fechado. Mas que azar! Se pelo menos eu tivesse me lembrado disso antes, não teria caminhado até aqui. Fui lembrar justo quando estava quase chegando. Suspirei fundo. Quando já estava prestes a dar meia volta, a porta do café se abriu. Olhei. Uma mulher saiu e foi na minha direção. Devia ser pouco mais velha que eu e tinha os cabelos curtos e brilhantes, num tom de castanho acinzentado. Com licença. Quando a mulher passou por mim, tomei coragem para me dirigir a ela.
Com licença, o café Marble não fecha às segundas? Ela me olhou com seus olhos amendoados e esboçou um sorriso. Sim, mas está funcionando. Por que não entra? Admirei sua voz rouca, agradável aos ouvidos. Enquanto eu pensava nisso, ela se foi a passos rápidos. Seguindo seu conselho, fui até a entrada do café e espiei lá dentro pela janela. De fato, havia alguns clientes às mesas e no balcão. Eu estava levando à mão a maçaneta quando notei algo na porta. Na placa, com o nome Café Marble, as 4 últimas letras haviam sido cobertas com uma fita adesiva branca e alteradas para chá. Café matcha. Café matcha? Que brincadeira era aquela? Eu estava tentando entender aquela alteração estranha quando a porta se abriu e um senhor de pequena estatura surgiu à minha frente. Entre! Ao ver o grande sinal de nascença em sua testa, lembrei-me de já tê-lo visto ali uma vez. O gerente simpático o chamava de mestre, mas eu só o vira lendo um jornal de esportes aberto sobre o balcão. Então, talvez ele fosse um cliente. Mestre devia ser apenas um apelido. Por hoje, somos o Café Matcha. Se você não odeia matcha, entre e fique à vontade. Propôs o senhor com o sinal de nascença. Eu adoro matcha. Matcha ao leite, pudim de matcha, sorvete de matcha. Cruzei a porta, sentindo que estava enfim salva. Lá dentro, além do mestre, um casal ocupava uma mesa nos fundos, e um homem de kimono azul marinho estava ao balcão. Eu me sentei à mesa e tirei o casaco. Já me sentia melhor. Minha língua, meus olhos e todo o resto do meu corpo desejavam um matcha ao leite bem doce e quente. Bem-vinda. O rapaz, em traje oriental, colocou um copo de água na mesa e me entregou o cardápio. Em um papel japonês preso sobre uma cartolina grossa, estava escrito o seguinte, a pincel. Chá forte, 1.200 ienes. Chá fraco, 700 ienes. Acompanha um doce japonês. Fiquei perplexa. Nada de matcha ao leite, pudim ou algo assim. Apenas chá mesmo. Com licença, é só isso? Sim. O garçom, que veio anotar meu pedido, estava inexpressivo, com um olhar distante. Tinha o queixo afinado, o nariz retilíneo. Devia ser uns 5 anos mais velho do que eu. Parecia acostumado a usar trajes orientais. Tinha um ar presunçoso. Ele esperava minha resposta, olhando para outro lado. Consultei novamente o cardápio. Apesar de não terem pudim, um doce japonês até que cairia bem. Não entendi direito a diferença entre chá forte e fraco, mas com certeza o mais caro devia ser mais saboroso. Eu acabara de vir de minha primeira visita do ano ao santuário e, considerando que era o início de um novo ano, decidi me presentear com algo saboroso para me trazer sorte e um pouco de ânimo. Então vou querer um chá forte, pedi. E quando ergui o rosto, nossos olhares se encontraram. Ele virou o rosto muito rapidamente. Um chá forte, entendido. Sussurrou, já se afastando na direção do balcão. Por que tanto desprezo? Fiquei chocada com sua atitude rude. Era melhor que eu não tivesse entrado. Olhei ao redor. O mestre lia o jornal de esportes, aberto sobre o balcão, tal como da outra ocasião em que eu o vira. O casal conversava tranquilamente em voz baixa. De longe, os dois pareciam jovens, mas agora, olhando melhor, julguei que tivessem quase 40 anos. Notei que usavam aliança no dedo anelar esquerdo. Eram casados. Que maravilha!
uma relação estável, de confiança mútua. Gostaria de algum dia conhecer alguém, me apaixonar, e assim como eles... Enquanto eu observava o feliz casal, o mestre, ainda sentado ao balcão, se dirigiu a mim. Você deixou cair seu cachecol. Ah! Exclamei, olhando para baixo. O cachecol que eu até então mantinha sobre os joelhos jazia desleixadamente no chão. Eu o recolhi. Você nos visita com frequência, não? Prosseguiu ele. Você nos visita. Pelo que falou, ele devia ser o proprietário, e não um cliente. Sim, venho de vez em quando. Hoje vim por engano. Esqueci que vocês fecham às segundas. Vocês fazem outros eventos, como esse café matcha? Às vezes. Às segundas-feiras, ou após o expediente. Eu não fazia ideia disso. O café Marble é incrível, porém não faz nenhum tipo de propaganda. Vocês não divulgam nem nas redes sociais? Se fazem eventos, seria melhor postar para atrair clientes. O mestre suspirou. Prefiro que os clientes venham por acaso, sem saber exatamente o que vão encontrar. Como aconteceu com você hoje. Assim não é mais divertido? Deixar por conta do destino? Perguntei. É, por aí, respondeu o mestre. Cada encontro, seja com alguém ou algo, é obra do destino. É como uma sementinha. Mesmo ínfima e discreta, se a cultivamos, produz lindas flores e deliciosos frutos. Coisas inimagináveis surgem de algo tão pequenino. É, pode ser. Mas, mesmo havendo um encontro, tudo pode acabar ali naquela única vez, sem ser possível cultivar nada. Repliquei, me lembrando da jaqueta, que não conseguira comprar. Isso não significa que o destino não tenha agido, apenas que o encontro foi efêmero. É como comer sementes de girassol. Fará bem ao corpo, e a experiência de tê-las comido talvez nos conduza a outras coisas. Fiquei pensando no que ele disse, mas focada mesmo em tentar lembrar se já havia comido sementes de girassol. O mestre notou meu ar distraído e começou a rir. O evento de hoje é uma espécie de diversão para mim, disse ele. Portanto, não me importo se vierem poucos clientes. Bem-vinda ao café matcha da segunda-feira. Diversão? Sério? Enquanto eu resmungava, o garçom voltou trazendo uma bandeja de laca preta. Desculpe a demora. Aqui está seu chá forte. O doce de acompanhamento é um cambotã. O sotaque do rapaz era do oeste do Japão. Ele devia ser da região de Kansai. O doce, feito de pasta de feijão, tinha o formato de uma linda peônia cor-de-rosa. Estames amarelos se destacavam no centro das pétalas. Veja, o esforço das peônias para florescer, apesar do frio intenso, é realmente fantástico. Tendo dito isso, o mestre voltou-se para o balcão e retomou a leitura do jornal. O casal da outra mesa se levantou e o garçom foi até o caixa. O olhar da mulher pousou na fileira de pacotes de chá à venda ao lado do caixa e ela comprou um. Depois que os dois saíram, restamos apenas 3 pessoas no café. O garçom, o mestre e eu. Por um tempo, me pus a contemplar o lindo doce em formato de flor. E o chá forte ao lado, fazendo jus ao nome, era de um verde muito escuro. Peguei a tigela, envolvendo-a com ambas as mãos. O chá era espesso como tinta. Eu nunca vira algo semelhante. Parecia delicioso. Porém, no instante em que tomei um gole, instintivamente afastei os lábios. Ah! Exclamei, incapaz de me conter. Não falei alto, mas o som ecoou estranhamente no interior do café, já que não havia outros clientes.
Era um sabor novo para mim, intenso, nem amargo nem azedo, mas indescritivelmente desagradável. Deve-se comer primeiro o doce, aconselhou o mestre, rindo. Eu me apressei em cortar o cambotã ao meio e coloquei um pedaço na boca. Desejava comer com mais refinamento, mas a situação não permitiu. Depois de adoçar a boca, tentei beber o chá de novo, na esperança de que suportaria melhor e entenderia a profundidade do sabor. Mas continuou complicado. E agora? Apesar da tortura, seria um desperdício deixar ali, quase intocada, uma bebida de 1.200 ienes. Enquanto tomava a água em grandes goles, ouvi o toque de um celular. Parecia vir do balcão. O garçom pegou às pressas o aparelho. Hã? Impaciente, ele pressionava o dedo na tela, depois o afastava. Basta deslizar para cima. Falei sem pensar, me intrometendo na situação. Deslizar? Ecoou o garçom, me dirigindo um olhar ansioso. Arraste o dedo até o alto da tela, num movimento rápido. Ele fez como o instruí, e aparentemente conseguiu atender antes que a pessoa do outro lado desistisse. Então, aliviado, começou a conversar. Aham. Não, eu não liguei. Eram coisas bem comuns de acontecer com quem está se acostumando a usar um celular. Não saber como atender uma ligação recebida, apertar um botão por descuido e acabar ligando para alguém sem querer. Com o restante do cambotã na boca, me esforcei para tomar todo o chá. E eu, que havia escolhido o mais forte para levantar o ânimo. Hoje realmente está dando tudo errado. Quando o garçom desligou, o mestre lhe perguntou. Era seu pai? Era. Parece que esse troço ligou sozinho. Por isso ele retornou a ligação. Explicou, apontando para o celular com um ar irritado. 2 semanas atrás, eu finalmente troquei meu celular antigo por um smartphone. Mas é difícil de usar e me irrita. A toda hora pede para atualizar. Mas quando faço isso, os aplicativos sofrem mudanças, sem avisar, e as coisas podem até piorar. E olha que comprei o modelo mais recente. Incapaz de me conter, falei. Os smartphones são produtos eternamente inacabados. O garçom e o mestre olharam para mim ao mesmo tempo. Eu trabalho com celulares e lido com isso todo dia. O mundo dos aparelhos eletrônicos é atualizado o tempo todo. Novos vírus surgem. Há instabilidade na comunicação. As necessidades das pessoas mudam. Os celulares modernos devem passar cada vez mais por pequenas modificações para atenderem às novas necessidades de um ambiente em constante mudança. O mestre assentiu. Eu continuei no embalo. Infelizmente, há casos de bugs em atualizações, mas se olharmos de uma perspectiva de longo prazo, o acúmulo dessas falhas foi o que permitiu que se chegasse ao smartphone. Mesmo sem trocar de aparelho, do jeito que está, é possível tentar coisas novas e ampliar suas capacidades. Acho isso incrível. É como se fossem vivos. Levei a mão à boca. Tinha falado demais. É isso que acontece quando surge o assunto. Péssimo hábito meu. Você toma uzu? Perguntou o garçom. Mais uma vez, sem olhar para mim. O que é isso? Chá fraco. A versão mais conhecida do matcha. Aquele espumoso. Acredito que seja mais palatável. É por minha conta. Em agradecimento pelas explicações. Que tal ver como o chá é preparado? O mestre me sugeriu. Posso? Eu adoraria. O garçom concordou com um leve movimento da cabeça. O mestre sorriu, dobrando o jornal. Ótimo. Você conhece a expressão boas vibrações e boa sorte andam de mãos dadas? Quem disse isso? Eu. E levando o jornal, o mestre foi até o porta-revistas ao lado do caixa. Vai entender esse homem.
Pouco depois, o garçom apareceu trazendo uma bandeja e um bule e os colocou na minha mesa. Sobre a bandeja havia uma tigela de chá, um batedor de bambu, uma colher e um coador. A tigela de chá vazia parecia ter sido aquecida. A ponta do batedor estava molhada. Vamos começar. O garçom de início colocou uma colher e meia de pó de matcha no coador, usando uma colher no formato de um cotonete. Com as costas da colher, ele cuidadosamente eliminou os grumos. Por fim, sobre o matcha liso dentro da tigela, verteu devagar a água quente e começou a usar o batedor. Movimento para frente e para trás. Depois de novo para frente e para trás, como se desenhasse um M. M? A letra M do alfabeto? Sim. O garçom se surpreendeu com minha pergunta. Como será que os japoneses explicariam esse movimento quando ainda não havia o alfabeto? O mestre de chá Sen no Rikyu, por exemplo? Ele gargalhou. Tá aí. Nunca pensei nisso. Olha só, não é que ele conseguia ser simpático? Deveria sorrir mais. Senti algo suave e doce no fundo do peito, como gelo derretendo. Que sensação seria aquela? Depois de movimentar o batedor em zigue-zague bem rápido, ele acariciou a superfície da bebida como se quisesse esmagar a grande espuma formada, e introduziu de novo rapidamente o batedor, dessa vez mais fundo. Finaliza-se com um movimento circular, fazendo um D. Ele fez como descreveu e puxou o batedor a partir do centro. Talvez Sen, no Rikyu, tenha explicado isso recorrendo a um caractere japonês em vez do alfabeto romano. Sugeriu ele alegremente. E pela primeira vez, ele olhou no fundo dos meus olhos. Foi minha vez de não conseguir encará-lo. Desviei o olhar. Então ele foi até o balcão e voltou trazendo um doce japonês num prato. É um coelho da neve, anunciou, colocando o prato na bandeja. Um gracioso doce mote de arroz branco, no formato de um coelhinho, prestes a saltar em um monte de neve. Depois de saboreá-lo devagar, bebi o chá fraco. Estava saboroso. A doçura refinada do mote foi delicadamente sobreposta pelo aroma do chá, que fazia cócegas no meu nariz. Se os sabores de ambos se destacavam, era graças à ordem da preparação do chá. Meu coração, enfim, se tranquilizou. Suspirei. Que bom que você me ofereceu esse chá. Sou uma azarada. Nada dá certo para mim. Hoje, esqueci que estava de folga e acabei indo ao trabalho. A jaqueta que eu queria comprar esgotou e ainda me sujei de ketchup. Tudo num dia só. Eu não chamaria isso de azar, disse o garçom, que me escutava atentamente. Não? Aposto que você é só descuidada. Ele disse isso com um ar muito sério. Logo agora que eu começava a me sentir um pouco melhor, foi como ter sido espetada com força com uma agulha. O garçom realmente não tinha simpatizado comigo. Porém, ele acrescentou: você não é nem um pouco azarada. O simples fato de ter um trabalho de que gosta e sobre o qual fala com tanta paixão não é incrível? Os celulares devem se sentir felizes por você amá-los e cuidar bem deles. Smartphones felizes? Eu nunca havia pensado por esse ângulo. Pode parecer loucura, mas me senti reconhecida pela afirmação de que os aparelhos sentiam minha paixão e se alegravam. Além disso, fazia sentido pensar que eu era apenas desajeitada, não azarada. O riso que brotou em mim foi seguido de lágrimas. Me senti feliz, muito feliz. Procurei dentro da bolsa algo para enxugar o rosto. Ah, não! Esqueci meu lenço. Então,
Algo se estendeu rapidamente diante de meus olhos. Uma toalhinha de mão azul marinho, dobrada cuidadosamente. O garçom desviou o olhar, encabulado. Olhando bem, notei que suas orelhas estavam avermelhadas. Obrigada. Quando peguei a toalhinha, o garçom avisou ao mestre que ia levar o lixo para fora e saiu do café. Em um canto da toalhinha estava bordado em linha branca o ideograma Kitty, de sorte. Seria um desses produtos para dar sorte? Ah, você está usando a toalhinha. Fui eu que dei a ele de presente, disse o mestre, agora com uma revista semanal na mão. Mandei gravar um dos ideogramas do nome dele, Kipei. Ele é o único filho dos donos da Fukuido, tradicional loja de chá. Fukui significa onde a sorte está. Kipei, Fukui. Parece nome de quem nasceu virado para a lua. Então ele se chamava Kipei. Foi bom ter esquecido meu lenço. E ao pensar isso, comecei a refletir. Se eu tivesse comprado a jaqueta, talvez tivesse voltado direto para casa, já que era bem volumosa, do tipo puffer. Se não tivesse ido trabalhar no meu dia de folga, não teria ido até ali. Meus lapsos me trouxeram ao café matcha. No fim das contas, eu sou muito sortuda. Porque ali eu encontrei Kipei. Quando será o próximo café matcha? Perguntei ao mestre. Na verdade, é só hoje. A Fukuido fica em Kyoto. Kipei veio a Tóquio pela primeira vez porque precisava representar o pai numa reunião. Ele volta para casa amanhã. Não acreditei. Então, eu não ia vê-lo de novo. Droga! Eu sou mesmo azarada. Estava quase desanimando de vez, quando pensei melhor. Se queria revê-lo, precisava agir para que isso acontecesse. O destino me dera uma semente. Eu me empenharia em cultivá-la. Fingi descansar as mãos no queixo para orar discretamente. Que eu encontre Kipei outra vez. Que um monte de coisas boas me aconteça. Apertei as mãos. Verti meu pedido no calor do meu corpo. Pronto. Pedidos devem ser direcionados à palma das mãos. Mas eles vão abrir uma unidade aqui em Tóquio, continuou o mestre, folheando as páginas da revista, distraído. Kipei será o gerente. Em breve ele se mudará sozinho para cá. O pedido que eu aninhara em minhas mãos germinou. Eu as apertei com força. Vai dar tudo certo. Sou uma garota de muita sorte. Vou lhe escrever uma carta. Fevereiro, Tóquio. Fiz Risa chorar por causa de uma discussão boba. Talvez eu não esteja contando direito o que aconteceu. Em vez de dizer que a fiz chorar, seria mais correto dizer que eu a irritei. E não foi realmente uma discussão. Risa ficou chateada por conta própria. Somos casados há 2 anos. Estávamos passeando ao longo da margem do rio quando ela pegou da bolsa um lenço de papel e assoou o nariz. Como eu deveria agir? Se eu risse para descontrair o clima, ela diria: "Você acha isso engraçado?" E se eu ficasse calado, ela exigiria: "Fale alguma coisa." Eu deveria pedir desculpas, mesmo sem saber qual tinha sido meu erro? No fundo, você não se interessa por mim, Hiroyuki, disse Risa, com os olhos vermelhos. Tudo isso por conta da nossa conversa de ontem. Agora, aqui estou eu de novo, caminhando ao longo do rio à noite. Hoje estou sozinho. O trabalho terminou um pouco mais cedo. Caminho a passos largos. Ontem foi um agradável domingo ensolarado. À tarde, depois de tomarmos um café no Café Marble, aonde vamos de vez em quando,
Risa e eu fomos passear pela alameda de cerejeiras e contemplar as águas. Risa adora esse café desde que era solteira. Ontem, eles ofereceram fukucha, o chá da sorte, por ser dia do festival de Setsubun, em comemoração ao início da primavera. Às vezes, eles fazem eventos assim, como o café matcha, que aconteceu uma vez no mês passado. Naquele dia, por ser segunda-feira, eu deveria estar na empresa, mas por acaso estava de folga, como compensação por ter trabalhado em um feriado. Saí com Risa para fazer compras, e ao passar por lá, vimos uma plaquinha em que se lia Café Matcha, e resolvemos entrar. Ela parecia totalmente satisfeita com seu chá e um doce delicioso. Quando ela se alegra, eu também me alegro. Por isso, a princípio, sempre acato suas ideias e procuro valorizar o tempo que passamos juntos. O que será que a magoou tanto? Ontem, enquanto caminhávamos, conversamos sobre o dia de São Valentim. Risa sempre me dá de presente chocolates que ela própria faz. Ela me perguntou o que eu preferia ganhar este ano, brownie ou trufas. Quando respondi que podia ser qualquer um, ela não disse mais nada. Acho que dei mancada, pensei. Mas continuei a caminhar contemplando o rio, até que Risa disse, com um sorriso forçado: quando estávamos namorando, você me escreveu uma carta no dia de São Valentim. Lembra? Você escreveu que me amava. Fiquei muito feliz. Ao ouvir isso, instintivamente, neguei com um gesto. Hein? Carta? Eu não fiz isso. E jamais escreveria eu te amo. Eu tinha muita dificuldade em verbalizar meu amor por ela. E não só por Risa. Antes dela, não disse eu te amo a nenhuma das mulheres com quem me relacionei. Ela interrompeu o passo. Você escreveu sim, e me deu a carta junto com cookies. Cookies? Sério? Também parei de andar. Insensível! Como pode esquecer tudo tão fácil? Murmurou ela, a voz engasgada e balançando a cabeça em reprovação. Seus olhos estavam marejados. Um corredor cruzou o nosso caminho. Continuamos ali, petrificados. Um grupo de colegiais vinha em nossa direção, as três conversando animadas. Elas nos olharam de soslaio ao passar. Um corvo grasnou sobre o galho de uma cerejeira. E foi então que Risa assoou o nariz e me lançou aquelas palavras. No fundo, você não se interessa por mim, Hiroyuki. Tendo dito isso, ela voltou a andar. Eu a segui calado. Chegamos em casa sem trocar uma palavra, e Risa se trancou por um tempo no cômodo que era, em parte, escritório, em parte, despensa. Nessas horas, é uma desvantagem morarmos na mesma casa. Se vivêssemos separados, teríamos tempo para esfriar a cabeça depois de uma discussão. Eu não sabia o que ela estava fazendo a portas fechadas. Quanto a mim, como me restava apenas a sala, fiquei vendo TV preguiçosamente. E agora, meus passos me levam ao Café Marble. No mês passado, quando fomos ao Café Matcha, Risa comprou um pacote de chá Uji, que estava à venda junto ao caixa. Ela não cansou de repetir como era delicioso. Mas a graciosa embalagem de papel craft continha apenas 2 sachês. Portanto, era um produto caro. É compreensível que um chá de tão boa qualidade tenha o preço elevado. Ontem, no café, Risa olhou para os pacotes, mas não comprou. Com certeza, abriu mão de comprar o chá para si por ser tão caro. Vou comprar um pacote para dar a ela de presente. É isso. Não é que eu costume mimá-la. Tampouco estou tentando comprar seu perdão. Esta é apenas uma reação ao que ela disse. Como pode esquecer tudo tão fácil? Não
Não me acho assim tão esquecido como ela pensa. Pelo que vi por alto, havia mais de 5 variedades de chá. Preto, Hojicha e outros. No mês passado, Risa escolheu o matcha uji. Ela o achou delicioso e parecia querer mais. Veja que memória excelente a minha. Vou fazê-la notar isso. Mas na porta do café Marble havia uma placa de fechado. Olhei o relógio. Eram quase 18 horas. Tenho certeza de que eles fecham às 7. E me apressei para chegar a tempo. Devem ter encerrado mais cedo hoje. O ar está frio neste primeiro dia da primavera. Eu pretendia aproveitar a visita para beber algo quente, mas me resignei e dei meia volta. Então, notei uma luz tênue do outro lado da ponte. Parecia vir de uma loja. Talvez houvesse um café ali. Como eu não conseguira comprar o chá de Risa, o frio e a sensação de cansaço se intensificavam. Queria descansar um pouco e qualquer lugar servia. Cruzei a ponte esperançoso. Porém, me decepcionei de novo ao me aproximar. Não era um café, mas uma boutique de lingerie. Através da grande vitrine de vidro com sutiãs e calcinhas chiques, vi uma mulher que devia ser a vendedora. Se pelo menos fosse uma loja de departamentos, eu poderia entrar para me aquecer. Quando eu já ia embora, meus olhos encontraram os da vendedora através da vitrine. Ela saiu rapidamente e veio até mim, dizendo: Com licença. Pois não? Poderia me ajudar? Tem uma aranha lá dentro. Quê? Tenho fobia de aranhas. Por favor, o senhor poderia colocá-la para fora? Era uma linda mulher de cabelos cacheados. Notei uma grande tensão no seu rosto. Não tenho muito jeito para lidar com aracnídeos, mas não pude recusar ajuda. Que tipo de aranha seria que a deixaria tão apavorada? Imaginei que fosse um bicho de barriga enorme, como uma tarântula. Entrei na loja tremendo por dentro. Com o indicador em riste, ela me mostrou onde estava a aranha. O bichinho, de pernas e corpo finos, galgava um canto da parede. Uma aranha doméstica comum. Movimentava-se de um jeito incerto, como se ela própria estivesse em pânico. Parecia frágil, mas como as patas eram bem longas, tinha um tamanho considerável. Não me surpreendeu que assustasse uma pessoa com fobia de aracnídeos. Ela não fez uma teia. Você consegue pegá-la com isso? Disse a vendedora, me estendendo um saco plástico com a mão trêmula. Abri o saco e envolvi suavemente a aranha, colocando-a para dentro. Eu não queria matá-la. Então tomei muito cuidado para não esmagá-la. Então levei o saco para fora da loja e a soltei, ao pé de uma árvore. Ela gingou pelo chão antes de se encolher e ficar imóvel. Muito obrigada. Eu me sentia bem por ter sido útil. Repliquei de nada, e já fazia menção de ir embora quando ela falou. Posso lhe oferecer um chá como agradecimento? Ah, não precisa. Eu fecho às 6. Já estou encerrando o expediente. Se tiver tempo, deixe-me fazer essa gentileza. Eu lhe preparo um chá quente. Eu estava com frio e sede. Cativado pelo sorriso da moça, aceitei. A loja se chamava P-Bird. Meu nome é Hiroko, apresentou-se a vendedora, enquanto colocava a placa de fechado e trancava a porta. Uma vez, na época da pré-escola, minha mãe cometeu um pequeno erro ao escrever o kanji do meu nome e ficou parecendo Pico. Desde então, me chamam de Pico ou Pi. Até minha mãe me chama de Pi porque acha o som fofo, igual ao pio de um passarinho. Por isso o nome P-Bird. Ela parecia ter mais ou menos a mesma idade que eu. Devia estar chegando aos 40. Por aqui, por favor, disse Hiroko,
me convidando a ir atrás do balcão. O fundo da loja era amplo, com uma mesa pequena e 2 banquetas, além de um frigobar. Você se lembra da época da pré-escola? Exclamei, surpreso com o que ela acabara de contar. Hiroko sorriu e deu de ombros. Não, só o que me contaram. Ela colocou água mineral na chaleira elétrica que havia sobre o frigobar e a ligou. Depois virou-se para mim e continuou. Minha mãe que me falou sobre isso do meu nome. Eu mesma não me lembro. Mais do que depender de algo nebuloso como a memória, só o fato de meu apelido sobreviver até hoje confirma a história. A confirmação de algo de que não se tem lembrança. Aquilo evocou sentimentos em mim, fazendo as palavras saírem aos borbotões da minha boca. Concordo. Às vezes minha memória e a de minha esposa não coincidem. Mesmo ela afirmando categoricamente que isso ou aquilo aconteceu, eu não me lembro de nada. Fico me questionando se realmente foi como ela conta. Depois de falar tudo isso, senti vontade de me justificar. Fiquei preocupado, pensando se ela não estaria me vendo como um homem grosseiro que fala mal da própria esposa. Mas eu me esforço do meu jeito para criar boas lembranças. Procuro não esquecer as datas importantes. Hiroko sorriu timidamente. Com certeza não é para criar lembranças que sua esposa está ao seu lado. Olhei para Hiroko, intrigado. Ela prosseguiu devagar. Lembranças devem ser alfinetes, prendendo o tempo que escoa pouco a pouco. Porém, o local onde se prende depende de cada pessoa. Pode haver pequenas discrepâncias na posição dos alfinetes. Ouvimos um assovio agudo. A água estava quente. Hiroko trouxe do balcão uma grande caixa de madeira branca e a colocou na minha frente. Tenho vários tipos de chá. Qual você prefere? Quase gritei de surpresa. Ali devia haver todos os tipos de chá daqueles pacotes para presente que vendiam no Café Marble. Estão comigo em consignação. São do café do outro lado da ponte. Chama-se Café Marble. É um lugar incrível. Fiquei tão surpreso que minha voz saiu vacilante ao explicar. Que coincidência! Na realidade, eu pretendia ir hoje ao Café Marble, mas estava fechado. Ah, sim, hoje é segunda. Mas eu já fui lá numa segunda-feira e estava aberto para o evento do Café Matcha. Os eventos acontecem nesse dia de folga semanal. Não é o gerente, o Ataro, mas o mestre, o proprietário, quem os organiza. Então era isso. Eles não haviam fechado mais cedo. Era o dia de folga semanal e não estava tendo evento naquela segunda-feira. Mas talvez tivesse sido melhor assim, pois pude conversar com Hiroko. Contei a ela sobre minha situação com Risa. Comprei um matcha uji e ainda tomei uma xícara de cortesia. Ao chegar em casa, encontrei a porta do escritório entreaberta. Como a luz estava acesa, espiei lá dentro. Risa estava sentada no chão, rodeada de livros. Eram tantos volumes espalhados que nem dava para ver o assoalho. — O que houve? Perguntei. — Ah, você voltou, disse ela com a expressão neutra. — Sim, sabe, hoje eu pretendia ir ao Café Marble. Risa se levantou devagar. — Ao Café Marble? Mas hoje é segunda. Não está fechado? — Ah, você sabia? Eu falei quando fomos ao Café Matcha. Conversamos sobre isso com o mestre. — É mesmo? Pelo visto, eu realmente tinha memória curta. Eu estava tirando o pacote de presente da bolsa, ainda perplexo, quando Risa disse. — Não estou encontrando. — O quê? — A carta. Sumiu. E ela desatou a chorar de repente, como se até então estivesse segurando as lágrimas.
Ela existe. Tenho certeza. Fiquei muito feliz quando a recebi e a guardei com cuidado. Coloquei dentro de um livro. Não estou inventando. Enxugando as lágrimas, ela continuou. Mas não sei qual livro era. Não estava na coletânea de poesias, nem no meu romance preferido. Talvez estivesse dentro de um dos livros que vendi no ano passado para o sebo. Vendo-a chorar como uma criança, eu sorri de repente. Sabe, Risa, a memória humana é algo nebuloso. Nós dois temos esquecimentos. Mesmo coisas que julgamos inesquecíveis podem estar alfinetadas no lugar errado, bem distantes do local para onde apontamos o alfinete. Talvez todos nós guardemos apenas as lembranças da forma como desejamos recordá-las. Este ano, no Dia Branco, data de retribuir os presentes recebidos no dia de São Valentim, vou lhe escrever uma carta. E farei isso de todo o meu coração. Eu me interesso por você, sim. Quero deixar você alegre, vê-la sorrindo, saber o que pensa. Sou quem mais quer te conhecer neste mundo. Não me incomoda se você perder também esta carta, desde que no futuro, daqui a muitos e muitos anos, você esteja sorrindo ao meu lado. Isso será a confirmação da nossa história, a prova viva de que passamos toda a vida juntos. Andorinhas prenunciam a primavera. Março, Tóquio. Eu era uma menina meio moleca, que aos 5 anos se apaixonou por agulhas e linhas. Certo dia, minha mãe começou a costurar na sala de estar. Devia ser uma camisa social do meu pai. Ligeiramente encurvada sobre a peça, ela olhava fixo para um ponto. Um botão semi-transparente. Uma fina agulha prateada passava pelos minúsculos orifícios do botão. Chá, chá. Um fio branco lustroso emitia esse som límpido toda vez que a agulha era puxada. Que incrível! A agulha, a linha, minha mãe as manipulando. Entusiasmada em ver o botão sendo pregado, espiei dentro da caixa de costura. Inúmeras agulhas pareciam aflorar de uma almofadinha rosa, redonda. Agulhas de costura com a cabeça azul ou vermelha, simples, de comprimentos diversos. Peguei uma curtinha e a admirei. O orifício na cabeça. A linha passando pela fenda estreita. Chá, chá. Toquei a ponta. Ai! Exclamei instintivamente. Viu como dói? Disse minha mãe com serenidade. Então, colocando de lado a camisa, ela me aconchegou junto a si e me ensinou gentilmente desde como passar a linha pelo orifício da agulha até criar um porta-copo quadrado a partir de alguns retalhos. Se minha mãe fosse daquelas que proíbem uma menina ainda em fase pré-escolar de manipular uma agulha por ser perigoso, provavelmente eu não teria hoje uma boutique de lingerie e não estaria produzindo roupa íntima feminina. Experimentar a dor é também aprender a evitá-la. Minha mãe elogiou meu porta-copo, feito com apenas uma costura simples. Em meio à minha satisfação, percebi algo. Havia na manga da minha camisa pespontos semelhantes aos do porta-copo. Surpresa, examinei o resto da minha roupa. Gola, bolsos, barra da saia. Havia linhas por toda a parte. Na minha cabeça de menininha, eu achava que as roupas deviam surgir prontas. Estava errada. As pessoas as criavam daquela forma, cortando os tecidos e os costurando com linhas. Fantástico! Essa foi para mim a porta de entrada para o mundo da confecção de roupas.
Após me formar em moda, trabalhei em uma confecção e há 4 anos abri minha própria loja em um edifício junto à margem do rio. Sutiãs, calcinhas, camisolas. Costuro à mão peças únicas. No início, eu alugava um espaço no subsolo, mas há 2 anos aproveitei o fechamento de uma loja no andar térreo e me transferi para lá. Foi uma decisão ousada, levando-se em conta que o valor do aluguel aumentou substancialmente, mas acredito ter sido muito acertada. Com o grande movimento de pessoas circulando por ali, eu agora tinha a oportunidade de fazer com que meus produtos chamassem atenção e atraíssem novos clientes. Mais e mais clientes postavam fotos das minhas criações nas redes sociais, até que um programa de TV fez uma reportagem sobre a loja. Depois disso, muitos jornais e revistas apareceram para me entrevistar. Inúmeras pessoas visitavam a loja, afirmando ter visto o programa ou as revistas. Além das vendas avulsas, eu agora tinha também muitos clientes fiéis com pedidos de encomenda. As vendas dobraram e triplicaram rapidamente, o que me permitiu liquidar os empréstimos. Visibilidade. Senti na pele como isso era importante. Por mais excelentes que sejam minhas peças, se as pessoas não as conhecerem, é como se não existissem. A loja tem uma grande vitrine, fator importante para atrair a atenção dos clientes. Uma vitrine bem organizada é o palco perfeito para promover os produtos sob vários ângulos. A minha teve uma aceitação acima do esperado. Fotos da vitrine chegaram a pipocar nas redes sociais e na imprensa. Estações do ano, eventos, tendências. No espaço da vitrine, eu crio, pelo período mais curto possível, uma história adaptada ao momento. Por administrar a boutique sozinha, faço tudo do meu jeito e conforme minhas ideias. As peças expostas na vitrine têm, antes de tudo, o objetivo de ser um chamariz, itens que convidam o cliente a entrar. Na maioria das vezes, desenho a peça tendo em mente se ela vai ser cativante para ser exibida na vitrine, se teria esse poder de atração. Ainda preciso me esforçar muito. Afinal, é um negócio pequeno que se sustenta com os próprios meios. Apesar de já ter crescido muito, não posso descansar. Preciso lançar novidades e fazer publicidade dentro das minhas possibilidades. Durante 3 dias, no início de março, preparei uma vitrine tendo como tema o Hinamatsuri, a festa das meninas. Destaquei peças cor-de-rosa, acrescentando alguns itens em verde claro, para transmitir a impressão doce da primavera. Hoje, a estou desmontando e preparando uma nova decoração. Em um quadro verde escuro, que lembra o de uma sala de aula, escrevi em giz branco: Formatura. O tema refletia o meu momento de vida, representando o fim de um ciclo. Eu avançava para uma nova etapa. Uma jovem entrou timidamente, com um estojo preto de violão às costas. Apesar de sua estatura baixa e da compleição magra, ela parecia não se incomodar nem um pouco com o peso. Enquanto atendia uma cliente no balcão, eu a havia notado do lado de fora, admirando as peças expostas na vitrine. O vento forte, por vezes, agitava seus cabelos longos. De lábios contraídos, ela parecia relutar em entrar. Esperou a cliente sair para abrir suavemente a porta. Fiquei feliz por ela ter decidido entrar. Seja bem-vinda, falei, recepcionando-a com um sorriso. Por favor, qual é o preço daquela echarpe com estampa de andorinhas? Ah, disse baixinho. Desculpa, mas não está à venda. No início da primavera, as andorinhas deixam os ninhos para voar para terras distantes.
Achei que combinaria com o tema de formatura, pois seu corpinho preto e branco lembra um uniforme escolar. Por isso, incluí na decoração da vitrine uma echarpe que trazia a estampa de um bando de andorinhas prestes a alçar voo. Mas essa era uma peça particular, que eu possuía fazia quase 10 anos. Ah, é mesmo? Disse a jovem. Tudo bem. Pedi desculpas de novo, e com um gesto gentil, ela me garantiu que não havia problema. Já fazia algum tempo que eu queria entrar aqui. Esta foi uma boa oportunidade. Ela começou a olhar os artigos da loja, com seus cabelos pretos lisos, o estojo do violão às costas, a blusa branca e a calça jeans preta. A menina parecia realmente uma andorinha. Um sentimento complexo brotou no meu peito. Eu colocara 2 conjuntos de lingerie na vitrine, um de cada lado. Um deles era de estilo romântico, com cores pastel. O outro era elegante, em tons de vermelho e vinho. A ideia era transmitir, ao meu jeito, o processo de passagem de menina a mulher. As peças eram todas lindas. Eu me orgulhava de ter feito um bom trabalho. No entanto, aquela moça fora atraída não pelas minhas lingeries de cores elaboradas, mas por um pequeno item da decoração, uma peça em tecido de cor creme com estampa de andorinhas. Pensando pelo lado positivo, ao menos ela se sentira impelida a entrar na loja. Quer deixar seu violão aqui no balcão? Sugeri a ela. Após refletir um pouco, a jovem assentiu. Você toca? Perguntei ao receber o estojo. Sim, toco e canto. Que legal! Então você é cantora. Ela deu um sorriso encabulado e, sentindo-se mais livre, esquadrinhou a loja de uma ponta a outra, apreciando os produtos. Enquanto realizava tarefas administrativas no balcão, eu a espiava discretamente, para não pressioná-la. P-Bird? Perguntou ela de súbito, voltando-se na minha direção. Fiquei um pouco surpresa, sem entender, pois parecia que ela estava me chamando por esse nome. Antes a loja ficava no subsolo, não é? O quê? Ah, sim. Eu vim no dia da abertura. Passei em frente por acaso e fiquei curiosa ao ver a placa nova. Uau! Quem diria? Então você é uma cliente antiga. Me perdoe por não ter notado. Obrigada pela preferência. Não, naquela ocasião não comprei nada. No início, havia poucas peças, não? A vitrine também era bem mais simples. Senti certo embaraço ao ouvir isso. Quando abri a loja no subsolo, eu era totalmente incapaz de promover ações para satisfazer os desejos dos clientes. Não tinha planos para atrair visitantes para aquele local meio escondido. E minhas ideias e técnicas eram insuficientes para desenvolver produtos de impacto. Muitos talvez encontrassem a loja por acaso e, como ela, fossem embora após darem uma olhada. Porém, logo em seguida, ela disse algo que me comoveu. Na realidade, na época, vi algo que achei incrível e desejei muito. Era um conjunto de sutiã e calcinha. As peças eram brancas, sem ornamentos, apenas com o bordado de uma pena branca à direita do sutiã. Esse conjunto... Ela prosseguiu, enquanto eu permanecia sem palavras. Era macio ao toque e confeccionado com cuidado extremo. Transmitia a preocupação com o corpo e o sentimento da pessoa que o vestiria. Ao sentir isso, eu me encantei pela loja. Tive que me segurar para não chorar. Eu me lembrava de ter exposto esse conjunto no dia da inauguração. Naquele primeiro dia, pouco antes do fechamento, uma colegial e a mãe entraram. Elas desdobravam as peças e depois as devolviam às estantes, sempre conversando em voz alta. — Que tal este?
sugeriu a mãe, pegando o sutiã branco. Sem pestanejar, a menina reagiu, fazendo careta. Não, sério demais. Mesmo sendo feito à mão, é inacreditável que seja tão banal. Olhe só essa calcinha. Eu não usaria isso, nem se estivesse no jardim de infância. As duas se entreolharam, rindo. Devolveram as peças à estante, sem o menor cuidado, e foram embora. Quando me vi sozinha, recolhi a calcinha branca simples que a moça tratara com desdém. Meus dedos tremiam ligeiramente. Era uma calcinha macia, feita com tecido 100% algodão de alta qualidade. Pesquisei muito antes de confeccioná-la. Para que o elástico não marcasse, fiz a costura de forma que os pespontos não tocassem na pele. Usei a mesma técnica com o sutiã do conjunto. Pensei muito numa forma de ele envolver delicadamente os seios, sem machucar nem apertar. Foi por esse motivo que não acrescentei ornamentos. Apenas o bordado de uma pena, que escolhi com todo o coração, feito com um lindo e resistente fio de seda e algumas poucas pérolas. No entanto, a cliente achou inacreditável que fosse tão banal. Realmente, talvez seja uma peça sóbria demais. Talvez mãe e filha não tivessem percebido o bordado de penas, a maciez do tecido branco e a delicadeza do fio de seda. Uma lojista não deve confeccionar algo para satisfação própria. Não há sentido produzir algo que não possa vender. Tirei o conjunto da estante. Precisava pesquisar mais, continuar minha busca por modelos que fossem além de confortáveis, interessantes. Enquanto percorria o interior da loja, a moça comentou. Depois que vocês se mudaram para o térreo, alguma coisa na atmosfera da loja mudou. Então eu tinha vergonha de entrar. Meu coração apertou. Então, alguns clientes pensavam assim. O que eu almejava agora? Fazer uma decoração esplendorosa na vitrine? Pensar em como atrair clientes? Sem dúvida, tudo isso era fundamental para que a loja crescesse. Mas o mais importante, o que eu realmente precisava fazer, não seria confeccionar cada peça com carinho para as mulheres? Ao me ver calada, ela se apressou em dizer: me desculpe pelo meu comentário. Apesar de eu não ter mais visitado a loja, não foi por falta de vontade. É só que eu considerava um luxo comprar para mim uma peça íntima de tão alto nível. Meus produtos não são assim tão caros. É claro que depende da peça, mas em geral considero os preços razoáveis. Ainda assim, se pensarmos que é possível comprar calcinhas a 1/3 do preço, talvez fosse realmente dispendioso para comprar para si mesma, como ela disse. Na realidade, a maioria dos clientes compra minhas peças para presentear. Fico muito honrada em ver minhas criações se tornarem lembranças para pessoas queridas. Ela se referia a algo além do custo das peças. No entanto, respirei fundo e falei. Eu ficaria muito feliz ao ver uma cliente se dar ao luxo de comprar para si uma lingerie desenhada por mim. A lingerie é usada diretamente sobre a pele. É a peça de vestuário mais íntima e mais próxima de nós. Justamente por não ficar à vista, eu gostaria que a lingerie fosse escolhida com todo o cuidado, guardada com carinho. Uma peça íntima, que veste bem, se torna uma grande aliada, seja qual for o dia. Desejo que seja vestida com orgulho, que a cliente se sinta merecedora desse luxo. Eu tinha me esquecido disso. Esse havia sido o meu ponto de partida. Foi assim que eu, que antes confeccionava vestidos e casacos, comecei a me interessar por lingerie e desejar me tornar independente e, com minhas próprias mãos, expandir para o mundo esse conceito.
Fui até o escritório onde armazeno meu estoque e tirei uma caixa de papelão do fundo de uma prateleira. Dentro estava acomodado aquele conjunto branco. Estava envolto delicadamente em papel fino. Do meu jeito, eu incorporara a essa peça íntima todo o meu amor por ela. Quando mostrei para a moça, os olhos dela brilharam. É essa mesmo. Quer experimentar? Perguntei. Ela concordou sem hesitar. Vestiu o conjunto e logo colocou a cabeça para fora do provador para anunciar sorrindo. Ficou perfeito! Pedi licença a ela para ver como tinha ficado. Já estava ótimo, porém ficaria mais confortável se eu apertasse um tiquinho as laterais, para que as taças se ajustassem melhor à pele. Poderia me dar apenas 5 minutos? Vou tentar fazer um pequeno acerto. Agulha prateada, linha branca. Eu pensava diversas coisas enquanto fazia o ajuste no sutiã com os itens que me encantaram aos 5 anos. Quando abri a boutique, estava muito animada, mas me faltava autoconfiança. Eu me deixava influenciar demais pela opinião dos clientes. Depois de me mudar para o térreo e os negócios tomarem o rumo que eu buscava, senti que as coisas de repente começaram a melhorar. Mas eu estava enganada. Se as coisas estavam dando certo, não foi por ter saído do subsolo. Foi porque pessoas passaram a notar a loja, porque elas apreciaram os produtos que eu confeccionava com dedicação. E mais do que tudo, porque eu adoro criar lingeries. Foi por isso que aguentei firme durante 2 anos. Acumulei experiência e me mudei para um local com maior visibilidade. Trabalhei diligentemente quando estava no subsolo. Apesar das preocupações, eu vivia feliz. Minha boutique já existia desde então. A moça saiu pela 2ª vez do provador e, com as faces coradas, falou. Incrível! A sensação é de não estar usando nada, de tão bem ajustado. Aquelas peças de um branco imaculado que até então eu não expusera na vitrine, assentaram perfeitamente no corpo dela. Era como se, desde o início, eu as tivesse criado para aquela jovem. E talvez fosse exatamente isso. Também me sinto como uma estudante que inicia um novo ciclo, sussurrou ela do outro lado do balcão, enquanto efetuava o pagamento. Opa, pensei alto. Corrigiu-se ela, como se tentasse retirar o que havia dito. Talvez estivesse num momento de virada na vida. Uma formatura não é o fim de algo para passar para o estágio seguinte. É um marco. É o momento de reconhecer para si mesmo o esforço pessoal despendido até ali e ser grato a quem o apoiou. Ela ergueu o rosto. Também pensei alto. Falei com um sorriso. E lhe entreguei o embrulho com o conjunto que agora era dela. Voltarei muitas vezes. Ela colocou o estojo do violão nas costas e saiu enquanto eu segurava a porta aberta. Fiz uma mesura profunda em despedida. Muito obrigada por ter descoberto as peças da minha confecção, por tê-las apreciado. Que tipo de música será que ela tocava? Ainda à porta, fiquei vendo uma andorinha alçar voo. Um vento forte soprou. De certo era favorável, bem característico dessa estação do ano. Respirei fundo e ajeitei a postura. Uma nova primavera está começando, veja só, tanto para ela quanto para mim. Chuva que cai. Abril, Tóquio. Quando ajeito a bolsa no ombro, sinto algo frio cair no dorso da mão. Olho espantada para a gota d'água. Paro. Ploque, ploque. Gotas de chuva caem do céu nublado sobre minha jaqueta e minha saia jeans. Chuva. Suspiro aliviada. Que bom. Não são lágrimas.
Foi Mitsu quem definiu como local de encontro o restaurante localizado dentro de um banho público em Ryogoku. O restaurante fica no segundo andar. Da entrada, eu a vejo sentada tranquilamente a uma mesa dos fundos. Cumprimento a hostess com um movimento de cabeça e me dirijo até minha amiga. Percebendo minha presença, Mitsu levanta a mão esquerda em saudação, segurando os hashi com a direita. Ela está comendo tempurá. Sento-me em frente a ela. Perdão pelo atraso, digo. Tudo bem, está chovendo? Pergunta Mitsu, enquanto mergulha um camarão empanado no molho tsuyu. Seus cabelos, muito curtos, tingidos de castanho claro, estão molhados. Ela já deve ter usado a área de banhos. Temos a mesma idade, 29 anos. Mas, dependendo da maquiagem e das roupas que estiver usando, ela pode parecer tanto mais jovem quanto mais velha. Ali, ela parecia uma adolescente. Estava chuviscando, mas logo parou. Respondo e, sem delongas, abro o cardápio, pousado numa extremidade da mesa. Acabamos de entrar em abril, e o tempo está esquisito, com chuva intermitente. Quando se pensa que está nublado, de repente o sol aparece. Mitsu ri ao me ouvir dizer que estou cogitando pedir um teishoku de sashimi. Sabia que você ia escolher isso. Você adora peixe. Quando for para o Canadá, vai ficar mais difícil comer sashimi. Não é, Sachi? Ah, mas deve ter bons restaurantes japoneses por lá, imagino. Eu desisti. Como assim? Desisti. Não vou mais para o Canadá. Não vou mais me casar com Yusuke. Os hashi de Mitsu param no ar. Enquanto isso, chamo o garçom. É sério? Replica ela simplesmente, pegando a tigela de sopa de miso. Faço o pedido e me recosto na cadeira, bem empertigada. Já foi no ofurô? Pergunto, mudando de assunto. Aham. Tomei um banho rápido. Estava vazio. Soube que eles têm também aromaterapia e banhos com pedras. Estou pensando em fazer um tratamento com argila. Parece que a argila fica num vaso e a própria pessoa passa no corpo. Podemos aplicar nas costas uma da outra. Ótimo! A conversa prossegue num tom neutro. Até pouco tempo atrás, estava tudo certo para que no mês que vem eu largasse o emprego, saísse do meu apartamento e fosse para o Canadá, onde Yusuke já está há 3 meses. Combinamos nos casar numa cerimônia reservada, íntima. A família dele é muito acolhedora e meus pais, que o adoram, estão felizes por mim. Meus colegas me invejavam por eu ir viver no Canadá com meu noivo, um executivo. Mas joguei tudo para o alto, 1 semana atrás. Meu pedido não demora a chegar e continuamos conversando amenidades. Falo sobre meu trabalho como secretária em uma clínica de pediatria e Mitsu conta fofocas do call center. Ela não questiona o que me levou a romper o noivado, mas sei que, se eu quisesse desabafar, ela certamente me ouviria, sem julgamento. Essa característica dela sempre me tranquiliza. Mitsu não é do tipo intrometida. Tampouco deixa de ser quem é para agradar alguém. Mas ela observa atentamente tudo ao redor e pondera com serenidade. Se ela chegou bem mais cedo que o horário combinado e entrou sozinha no ofurô, foi no intuito de fazer o reconhecimento do local. E se já estava comendo quando cheguei, foi para evitar que eu me sentisse constrangida pelo meu atraso. O trem ficou parado por um tempo e acabei demorando. E fez isso por consideração, não por condescendência. Sou péssima em relações sociais, mas adoro Mitsu e a considero uma das minhas poucas amigas. Ela deve ter me convidado para esse banho público como uma espécie de despedida. Sem dúvida, pensou em nos divertirmos num local tipicamente japonês,
antes de minha partida para o exterior. Fico um pouco constrangida com isso, mas também feliz por poder me encontrar com ela e conversar descontraidamente. Mitsu termina a refeição antes de mim e começa a escolher a sobremesa. De repente, ela ergue a cabeça como se tivesse se lembrado de algo. Ah, um dia desses, o mestre elogiou suas músicas, Sachi. Disse que sua voz sempre foi boa, mas que nos últimos tempos ganhou profundidade e que seu número de fãs também aumentou. Mestre é o proprietário do Café Marble, um lugarzinho aconchegante na margem do rio. É administrado por Wataru, o jovem gerente contratado pelo mestre. Desde o ano passado, são realizados eventos ocasionais no café. Acontecem sempre às segundas-feiras, dia da folga semanal, ou após o expediente. Somente nessas horas, o mestre assume o controle do estabelecimento. Ninguém sabe seu nome, e todos se limitam a chamá-lo de mestre mesmo. Na época da faculdade, eu fazia parte do clube de músicas folclóricas. Mesmo depois de começar a trabalhar, continuei cantando em pequenas casas de show ou em eventos ao ar livre. Às vezes era convidada, outras vezes eu mesma pedia para me apresentar. Nunca formei banda ou dupla, pois o violão me basta. Sozinha, sou livre e tudo é mais fácil. Certa ocasião, eu estava cantando na praça em uma festividade local quando o mestre foi até mim e me convidou para cantar no seu café. Ele é um senhor baixinho, com um grande sinal de nascença na testa. De início, fiquei desconfiada, mas por alguma razão, logo baixei a guarda. Minha primeira participação foi rápida, em um evento de Natal com outros artistas. Depois disso, passei a fazer shows solo, de vez em quando. Os eventos do Café Marble ocorrem sem periodicidade fixa. São sempre divertidos e agradáveis. Nunca são divulgados, mas de alguma forma sempre aparece uma boa quantidade de espectadores. Comecei a frequentar os eventos mesmo nos dias em que não me apresentava. Foi lá que conheci Mitsu, num dia em que ela estava encenando Kamichibai, teatro de papel. No ritmo das batidas dos badalos de madeira, típicos do Kamichibai, ela contava a história de Opibel e o elefante, de Kenji Miyazawa. Fiquei fascinada com a versatilidade de sua voz, que ela mudava com tanta facilidade. Essa fábula, que eu conhecia vagamente, penetrou fundo em mim e me emocionou demais, graças à maneira como Mitsu a contou. Naquele dia, tive vontade de me tornar sua amiga, mas não tive coragem de abordá-la. Isso acontece com frequência. Então, no show seguinte, me alegrei muito ao vê-la na plateia. Mais um motivo para que eu seja grata ao mestre. O mestre é um sujeito estranho, não acha? Comento com Mitsu. Realmente, que tipo de pessoa será ele? Responde Mitsu, sem tirar os olhos do cardápio. Ela pede um warabi-mochi, uma espécie de gelatina de batata doce, sabor matcha. Ouvi dizer que a família de Mitsu administra uma loja de doces típicos japoneses em Kyoto. Parece que o nome Mitsu lhe foi dado por um monge célebre. Ela é mágica com sua voz suave e encantadora. Depois de comer, descemos ao andar térreo e cruzamos a cortininha norém azul marinho na qual está escrito Mulheres, num grande ideograma branco. Diante dos armários, Mitsu se despe sem constrangimento. Também vou tirando minhas roupas, uma a uma. Que lindo! Exclama Mitsu ao ver meu sutiã. É de um conjunto que comprei no mês passado, em uma loja de lingeries chamada P-Bird. O modelo é uma graça, comenta ela. E o pequeno bordado muda ligeiramente conforme a intensidade da luz. Mitsu
Sempre repara nas coisas que são preciosas para mim. Fico feliz com isso. Já completamente nua, ela diz, olhando o próprio ventre. Às vezes me pergunto por que apenas os seres humanos usam roupas. No início devia ser uma proteção contra o frio. Respondo enquanto tiro o sutiã. Com o passar do tempo, acho que começamos a sentir vergonha. A vergonha surgiu porque os seres humanos começaram a se esconder, seja lá por qual razão. Em alguns povos, as mulheres deixam os seios à mostra. Ver os outros ao redor se esconderem nos faz ter vergonha. Por isso também nos escondemos. É um círculo vicioso. Mitsu tranca o armário. Eu prendo meus longos cabelos com um elástico. Quando será que deixamos de viver nus? O homem de Neandertal também usava algo parecido com roupas. Vi isso recentemente na TV. Comenta Mitsu, enquanto nos dirigimos ao ofurô. Então foi antes disso, mas também não sei exatamente quando. Muito antes. Será que na época dos australopitecos? Entramos no grande salão de banhos, pisando nas placas de borracha com pequenas saliências antiderrapantes. O local é espaçoso e bem iluminado, com diversos sons preenchendo o ambiente. O ruído da água quente correndo, os baldes de madeira se chocando, as mulheres conversando. Tomamos uma ducha rápida e entramos no ofurô maior, com alta concentração de água gasosa. Imersa na água quente, instintivamente cerro os olhos. Está muito agradável. Nem tinha me dado conta de como meu corpo estava frio. Com braços e pernas bem relaxados, as palavras saem naturalmente da minha boca. Às vezes me aconselham a me inscrever em audições ou a lançar um CD por uma gravadora e tal. Mas não quero seguir esse caminho. Quero apenas cantar, para quem quiser me ouvir de verdade. Eu também. Não sonho me tornar atriz. Só quero fazer Kamitibai. Quando canto, sinto uma vibração por dentro. É uma sensação ótima. Algo que chegou às pessoas retorna para mim. Sinto uma conexão, a sensação de estarmos unidos. Eu entendo. Sinto algo assim quando faço Kamitibai. Deve ser a mesma emoção. Concordo e deixo meu corpo imergir na água quente, quase até o nariz. Mitsu brinca, puxando a água com as mãos, e depois a deixando escorrer. Então ela aponta para os fundos do salão. Ali é possível ficar deitada dentro d'água. Olhe, tem um buraco no teto. Vamos até lá. Ela tem razão. Nessa área, parte do teto foi retirada, deixando uma abertura em formato de nuvem. Entramos na banheira e ficamos olhando para o céu de um azul límpido. Hoje o tempo firmou. Será que não vai chover? Seria incrível sentir a chuva pelo corpo inteiro aqui dentro do salão. Diz Mitsu, animada com a ideia. A banheira é rasa, de modo a permitir que as pessoas deitem ali dentro. Com a cintura imersa e dobrando ligeiramente as pernas, os joelhos despontam para fora da água transparente e ligeiramente leitosa. Vejo a ponta dos pés de Mitsu, deitada ao meu lado. Suas unhas estão pintadas de vermelho, fazendo sua pele alva sobressair. Mitsu costuma usar roupas básicas e monocromáticas, em preto ou cinza. Mas não sinto estranheza ao ver esse vermelho vivo em suas unhas. Pelo contrário, acho que combina com a personalidade dela. Talvez nessa parte mais discreta do corpo, ela se permita expressar suas emoções. Veja, está ficando nublado. É bem capaz de chover. Mitsu junta as mãos como se rezasse por chuva. A abertura no teto dá a impressão de que estamos contemplando uma pintura do céu ou uma foto na tela de um tablet. Nuvens cinza surgiram no céu e parecem pesadas. Sinto uma dor no fundo do peito. Imagino o céu do Japão ligado ao Canadá e, ao pensar em Yusuke, me dou conta de que carrego dentro de mim
alguns arrependimentos em relação a ele. Isso me entristece. Mas como negar a realidade? Aproveito a água para disfarçar minhas lágrimas. Na semana passada, Yusuke veio passar alguns dias no Japão. Foi quando informei a ele minha decisão de terminar nosso relacionamento. Pela primeira vez, vi em seu rosto uma expressão dura, como se ele não compreendesse uma única palavra do que eu dizia. Ele indagou o motivo inúmeras vezes. Procurei expressar meus sentimentos, mas, não conseguindo, pude apenas me desculpar repetidamente. Foi algo totalmente inesperado para ele. Eu nunca lhe negara nada, para não perdê-lo, para que ele não me odiasse. Sua transferência para o Canadá, nosso casamento, aceitei todo o cenário traçado por ele para minha nova vida e me fechei dentro da minha concha. O golpe que abriu uma fenda irrecuperável nessa concha foi sua resposta quando me perguntei em voz alta quantas vezes mais eu faria shows em Tóquio. Em vez de se importar com isso, vá estudar inglês. Cantar não paga as contas. Cantar é minha paixão. Isso foi decisivo. Naquele momento, eu soube com clareza que era impossível continuarmos juntos. Há coisas em minha vida de que cuido e que protejo com carinho, coisas pelas quais anseio. Uma delas são os shows intimistas e calorosos que faço. O público me ouvindo sorridente. O violão, meu fiel escudeiro desde os tempos da faculdade. Sinto o mesmo em relação ao meu trabalho. Adoro ser a mulher corajosa que se alegra ao ver a melhora e o crescimento das crianças no hospital. Eu também amava Yusuke. A bem da verdade, ainda o amo. Ele me atraiu por seu ímpeto batalhador, suas ambições de ser alguém na vida, e eu me encantava com sua força, sua capacidade de motivar e transmitir energia às pessoas. O engraçado era que, ao mesmo tempo, ele tentava disfarçar a todo custo seu medo de trovão. Mas nossos desejos, nossas prioridades, nossos estilos de roupa e de decoração eram diferentes, assim como nossos segredos. Os seres humanos não poderiam viver sem se cobrir com roupas? Quem buscamos nos tornar ao escondermos nossa pele, nosso coração? Eu própria me tornei uma pessoa complicada, com a cabeça emaranhada. Que bom seria se fôssemos australopitecos. Viveríamos nus, livres de convenções. Quando batesse a fome, comeríamos folhas dos prados. Quando sentíssemos amor, nos abraçaríamos. Quando viesse o sono, dormiríamos profundamente até de manhã. Não machucaríamos uns aos outros com palavras imperfeitas. Com Yusuke, apenas amar não foi suficiente. Não se martirize, diz Mitsu subitamente, me arrancando de meus pensamentos. Ergo o olhar, surpresa. Você tomou a decisão certa. Não se preocupe, continua ela. Siga em frente, Sati, e seja você mesma, sempre. Essas palavras mexem muito comigo. A emoção é tão intensa quanto o que sinto ao cantar. Eu própria ignoro o que há escondido dentro de mim. Queria apenas ouvir alguém me dizer, não se martirize. No instante seguinte, alguns pontos marcam a superfície da água. Chuva! Exclama Mitsu, abrindo os braços de alegria. As gotas caem pela abertura em formato de nuvem. Olhando bem, percebo que o formato das gotas não é de pingos ou linhas, mas de esferas ovaladas. Observo, encantada, a chuva de minúsculas balinhas transparentes distribuídas generosamente. Tênues raios de sol continuam a brilhar. Chuva e sol. Da abertura no teto, as gotas iluminadas caem e se colam ao meu corpo nu. Prometi a mim mesma
não chorar. Por que quebrei minha promessa? Por que magoei Yusuke? Por que fui egoísta e escolhi a vida que eu desejava? Porém, agora me permito chorar. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela. O Grupo Gilmore é apenas R$ 14 por mês e você tem acesso a todos os audiolivros do canal.